Boa tarde. Começa agora mais um Conexões Especial, todo dedicado à cobertura do segundo turno das eleições municipais 2024. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG. Bom, eu sou a Camila Maia e faço a apresentação desse programa especial. Eu me identifico como uma mulher cis, de pele clara, tenho olhos escuros, cabelos escuros, longos e lisos. E à minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé. E atrás está o cenário do Conexões, em tons de cinza, azul claro e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome e a logo do Conexões. Daqui a pouco é nessa tela que a gente vai inserir os nossos conteúdos. Bom, e nesse domingo, 51 cidades brasileiras realizaram o segundo turno das eleições municipais. Quase 34 milhões de eleitores estavam aptos a votar. Apenas em 6 estados, os prefeitos foram escolhidos já no primeiro turno. Aqui no estado de Goiás, 3 cidades definem os prefeitos no pleito de hoje. A capital Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Mas antes de te contar como está a apuração dos votos, nós vamos falar um pouco mais sobre dados importantes do primeiro turno das eleições, que foi realizado no dia 6 de outubro. Bom, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 7 cidades elegeram candidatos de etnias indígenas no primeiro turno. Na região norte, foram eleitos Egmar Curubinha, da etnia Tariana, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e também em Roraima, onde 2 prefeitos indígenas foram eleitos. Dr. Raposo, da etnia Mucuxi, foi eleito em Normandia, e Tauabe Benício, que foi também da etnia Mucuxi, foi eleito em Uiramutã. Bom, as cidades mineiras de São João das Missões e Manga também elegeram prefeitos indígenas, o Jair Chacriabá e o Anastácio Guedes. Já no Nordeste, em Pesqueiro, no Pernambuco, venceu o Cacique Marcos, da etnia Mucuxi. Em Marcação, na Paraíba, foi eleita a única mulher prefeita e indígena. Ela se chama Ninha e é da etnia Potiguar. Além disso, foram eleitos 214 indígenas como vereadores, 180 homens e 34 mulheres. Bom, e outra informação importante sobre a inclusão na política é que em 700 cidades os partidos políticos não cumpriram as cotas de candidaturas femininas no primeiro turno das eleições. O levantamento foi divulgado pelo Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados. Esse estudo usou como base os dados do Tribunal Superior Eleitoral. A Lei de Cotas Femininas na Política foi criada no ano de 2009 e prevê que os partidos inscrevam no mínimo 30% de mulheres como candidatas a cargos públicos. A lei obriga ainda que os partidos destinem 30% dos recursos e do tempo de TV para as candidatas mulheres. Embora o número registrado nesse ano, de cidades que não cumpriram as cotas, ele seja bem alto, ainda é menor do que aquele registrado nas últimas eleições municipais, em 2020, quando 1.400 municípios não cumpriram a lei. Bom, e não é só o descumprimento dessa cota de gênero que mostra a predominância masculina na política. Quase 90% dos mais de 5 mil prefeitos eleitos são homens e apenas 729 mulheres. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, houve um leve aumento em relação a 2020, quando um pouco mais de 600 prefeitas foram eleitas. Bom, e o perfil predominante dos prefeitos eleitos no Brasil é de homens brancos e casados, na faixa etária dos 40 aos 49 anos. E a maioria deles possui ensino superior completo.
E agora falando um pouco sobre a renovação na política brasileira ou sobre a falta dela. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições deste ano, houve um número grande, de pessoas reeleitas. Em todo o Brasil, 40% dos vereadores foram reeleitos. Ou seja, quase 24 mil parlamentares vão continuar os mandatos nas câmaras municipais no ano que vem. O Rio Grande do Norte teve a maior taxa de reeleição, com 70%, enquanto o Acre registrou a menor taxa, com 45%. Aqui em Goiás, houve pouco mais de 50% de vereadores reeleitos. Bom, e antes de falar sobre o segundo turno das eleições, tem uma última curiosidade sobre as eleições municipais desse ano. Foi eleito aqui em Goiás um dos prefeitos mais velhos de todo o país. Geraldo dos Reis Oliveira tem 84 anos de idade e novamente vai gerir a cidade de Carmo do Rio Verde, que fica no norte do estado. Ele foi reeleito com mais de 61% dos votos. Bom, e no ranking nacional, o Geraldo dos Reis é o 5º prefeito com mais idade aqui no Brasil. E o mandatário mais velho, o prefeito eleito mais velho no nosso país, é o Eloy Pereira de Souza, que foi eleito na cidade de Barro Duro, que fica no Piauí, e ele tem 88 anos. Bom, depois dessas primeiras informações sobre o primeiro turno, a gente passa agora a falar sobre o segundo turno das eleições municipais aqui no nosso estado. Nós temos 3 cidades, passando pelo segundo turno: Anápolis, Aparecida de Goiânia e também Goiânia. E esse segundo turno foi bem tranquilo, mas marcado pela presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acompanhou os candidatos do PL, que concorrem aqui na capital e também em Aparecida de Goiânia. Quem traz mais informações sobre isso é a Isabela Lima. Boa tarde para você, Camila, e para quem está nos acompanhando durante a programação especial do segundo turno. Hoje, os 3 maiores municípios de Goiás foram às urnas para eleger prefeitos. Essas 3 cidades juntas representam mais de 1/3 de todo o eleitorado do estado de Goiás. A disputa em Goiânia entre os candidatos Fred Rodrigues, do PL, e Mabel, do União Brasil. Em Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, do MDB, e o professor Alcides, do PL, concorrem no segundo turno. Já em Anápolis, os candidatos são Márcio Correia, do PL, e Antônio Gomide, do PT. Na capital, o candidato Fred Rodrigues foi ao local de votação acompanhado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e pelo deputado federal Gustavo Gayer. Em seguida, Bolsonaro saiu de Goiânia e foi a Aparecida acompanhar a votação do candidato professor Alcides. Tudo isso durante o início da manhã. A presença do ex-presidente atraiu apoiadores e a imprensa a esses locais. Fora isso, os locais de votação não tiveram filas e a segurança foi reforçada por toda a cidade. Na capital, as forças policiais e de bombeiros foram mobilizadas para garantir a ordem durante o dia. Além disso, o transporte coletivo funcionou durante todo o dia de forma gratuita, para incentivar os eleitores a irem às urnas. A expectativa é que a apuração comece logo após o fechamento das urnas, às 5 horas da tarde, com o resultado já nas primeiras horas da noite. Volto com você do estúdio, Camila. A gente agradece a Isabela e ela volta depois direto lá da sede do Tribunal Regional Eleitoral, ao vivo, para falar mais sobre as apurações e falar também sobre as ocorrências desse dia, desse domingo de votação no segundo turno. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente faz uma análise do cenário político com o especialista Daniel Cristino e também traz mais informações sobre a apuração dos votos nesse segundo turno. Estamos de volta com a cobertura especial das eleições 2024 aqui no Conexões na TV UFG.
E agora eu tenho uma pergunta para você. Você sabe por que nem sempre os vereadores mais votados são aqueles eleitos? É que o Brasil usa o sistema proporcional de votação, ou seja, ele considera o total de votos recebidos pelo partido ou coligação, ao invés de apenas os votos individuais dos candidatos a vereadores. Diferentemente do sistema majoritário, onde o candidato com mais votos é eleito. E esse sistema majoritário é usado para governador, para prefeito também. Bom, no sistema proporcional, onde são escolhidos os vereadores, as cadeiras são distribuídas com base em um cálculo, que determina quantos votos são necessários para garantir uma vaga. Por isso, um candidato com poucos votos pode ser eleito se o partido que ele faz parte tiver um desempenho significativo. Um exemplo disso é o chamado efeito Tiririca, onde um candidato bem popular, como era o caso do Tiririca na época, ajuda a eleger outros do mesmo partido. Isso pode resultar em situações onde candidatos com baixíssima votação sejam eleitos, enquanto candidatos mais votados não conseguem se eleger. Bom, e agora um dado interessante sobre as eleições desse ano. Mais de 4.000 cidades elegeram prefeitos filiados aos partidos de direita. Para você ter uma ideia, isso significa que cerca de 64% dos municípios brasileiros elegeram esses candidatos ainda no primeiro turno. Entre os partidos considerados de extrema-direita estão o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o União Brasil, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aqui no estado, como a gente falou no primeiro bloco, há 3 candidatos do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir de novo como é que está a apuração, para a gente saber, quem são os candidatos à frente. A gente começa falando de Goiânia. Nesse momento, 78% das sessões totalizadas. Já estamos nos encaminhando para o final da apuração. Mabel continua na frente com 55% dos votos válidos, cerca de 277 mil votos. Já Fred Rodrigues, do PL, tem 44% dos votos, com 221 mil votos válidos até o momento. Então, por enquanto, Mabel, do União Brasil, está à frente com 55% dos votos. A gente também tem segundo turno na cidade de Aparecida de Goiânia. Vamos conferir os resultados. 41% das urnas apuradas e o resultado continua o mesmo que a gente falou no primeiro bloco. Leandro Vilela, do MDB, com 64% dos votos válidos, cerca de 70 mil votos, e o professor Alcides, do PL, com quase 36% dos votos válidos e mais ou menos 39 mil eleitores até esse momento. Aparecida também já ultrapassando metade das urnas apuradas. E agora, para finalizar, a gente vai ver como é que está a votação na cidade de Anápolis. Quase fechada a votação em Anápolis, 83% das sessões totalizadas. Continua na frente o Márcio Correia, do PL, com 58% dos votos válidos e mais de 88 mil eleitores. O Antônio Gomide, do PT, tem 41% dos votos válidos e um pouco mais de 62 mil votos. A gente deve trazer, então, pelo menos na próxima apuração, os dados já finalizados de Anápolis e as últimas porcentagens de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Mas antes disso, vamos tentar analisar um pouquinho, como que esses resultados, vão interferir nas nossas vidas, dos moradores dessa cidade. Bom, até o momento a gente consegue já imaginar alguns resultados e é por isso que a gente vai falar desses resultados de forma remota aqui com o nosso especialista do programa de hoje, o professor da Universidade Federal de Goiás, Daniel Cristino, que chega aqui para nos ajudar a entender melhor o nosso cenário político. Muito obrigada, professor Daniel, por estar aqui mais uma vez no Conexões, ajudando a gente a falar sobre as eleições. A gente está com um probleminha no áudio, professor, a gente não está te ouvindo. Não, é tranquilo. Agora sim, estamos ouvindo. Gente, eu que agradeço a possibilidade de conversar com vocês aqui nessa tarde eleitoral, para discutir um pouco os resultados. Professor, para a gente garantir um pouquinho da acessibilidade do nosso público cego de baixa visão, peço para o senhor fazer uma rápida descrição. Sim, eu sou um homem branco, de 51 anos de idade, calvo,
Estou usando uma camiseta preta, com óculos, uso óculos, sem barba e sem bigode. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e uma planta iluminada por uma luzinha. Bom, professor, para a gente começar, acho que é importante a gente falar um pouco dessas informações que a gente já trouxe no primeiro bloco e também agora falando da questão dos partidos da direita, né? A gente vê 3 candidatos nas 3 cidades aqui do estado de Goiás, do Partido Liberal, partido do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro esteve aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, para acompanhar esses candidatos. Como é que o senhor analisa essa presença do ex-presidente aqui e a possibilidade até mesmo, né, de candidatos, como a gente acabou de analisar aqui na cidade de Anápolis, ser eleito o candidato do PL? Isso mostra ainda a força do bolsonarismo, pelo menos aqui na nossa região? Não, eu não entendi muito bem a racionalidade por trás da vinda do Bolsonaro aqui. Teve muito pouco impacto em Goiânia. Em Goiânia, como você pode ver, está sendo consolidado que as pesquisas, especialmente a Quest, havia previsto uma diferença ali em torno de 10 pontos percentuais para o Sandro Mabel, né, em oposição, obviamente, ao candidato que tinha mais perfil bolsonarista de todos esses. Né? Em Aparecida, o professor Alcides, que é o candidato do PL, também está perdendo numa campanha em que ele o tempo todo se reservou, se resguardou dos debates, da exposição, da imprensa. Então, dá para ver também o resultado desse tipo de coisa e a força que tem ainda o nome da família Vilela em Aparecida. E eu acho que a questão mais importante aí é Anápolis, né? Porque em Anápolis, de fato, você tem uma virada histórica. Historicamente, o PT sempre foi muito forte em Anápolis. Os deputados federais feitos pelo PT geralmente tinham uma base muito grande em Anápolis. Gomide é um gestor histórico na cidade, de presença já, entre outros, ex-gestor da própria cidade. E agora ele está perdendo exatamente com o candidato de plataforma mais conservadora. Então, Anápolis está, de fato, migrando ali para uma gestão mais conservadora. Isso é muito curioso se você pensar, por exemplo, no quadro geral do PT no país, que, obviamente, como ele tem o presidente, né, esse impacto nas prefeituras, a gente acaba sempre priorizando o partido do presidente. Veja, em Porto Alegre, por exemplo, a Maria do Rosário perdeu uma eleição contra o prefeito que enfrentou a pior enchente da história do Estado. Então, veja, é preciso fazer uma reflexão bastante sobre os posicionamentos políticos da população, porque eles não, em alguns momentos, eles não estão fazendo aquele cálculo que costumavam fazer, que é muito pragmático. Né? Aqui, por exemplo, os votos da Adriana migraram para o Sandro Mabel. Então, todo mundo esperava isso, não houve grandes novidades, não houve grandes diferenças, o Sandro vai na frente. Agora, em Anápolis, sim, você tem uma quebra de tradição bastante interessante de avaliar. Bom, professor, o senhor citou as pesquisas, né, que já apontavam aqui em Goiânia que Mabel estaria à frente. No primeiro turno, a gente viu uma diferença muito grande entre o resultado das pesquisas e o que a gente viu na urna, né? Como é que o senhor avalia isso? É uma dificuldade de ler o atual cenário, né, os eleitores, até mesmo uma abstenção de certa parcela do eleitorado em responder às pesquisas? Porque o Fred aparecia lá no final, né, atrás de vários candidatos, e ele acabou em primeiro colocado e está aí no segundo turno. Olha, muitos candidatos bolsonaristas têm essa característica de você ter um sprint final, né? Uma corrida rápida no finalzinho. Mas, olha, as pesquisas de primeiro turno, elas são um pouco mais complexas, porque envolvem bastante candidatos. E você tem ali uma população, um montante flutuante, que são os indecisos, que se cristaliza basicamente nos últimos dias, nos últimos 3, 4 dias. Então, é mais difícil para as pesquisas ter um resultado muito exato. No segundo turno, não. Você tem apenas 2 candidatos, você tem um prazo muito menor de pesquisa, então você tem uma consolidação muito mais rápida de qual vai ser o voto, como é o caso que aconteceu aqui. Você tem uma consolidação muito clara da posição do Sandro Mabel, que é o que as pesquisas vinham dando. Eu acho que a complexidade do primeiro turno, a flutuação do voto indeciso, que demora a se cristalizar num candidato ou outro por uma série de questões, né? E também as condições. Veja, pesquisa, gente, ela é como se fosse uma fotografia.
certo? Você tem uma foto e essa foto é imediata daquele dia e daquele momento. As coisas podem mudar em 24 horas, geralmente acontece em eleições quando você tem muitas possibilidades de voto, como é o caso dos primeiros turnos. Mas no segundo turno você vê que as metodologias se acertam e as previsões são bastante, acabam acontecendo de uma forma bastante acertada, né? Mas, bom, a gente vai ter um gestor, que é o Sandro Mabel, como prefeito de Goiânia, que é um ex-político, que está vinculado ao grupo do governador Ronaldo Caiado, mas que vai enfrentar problemas muito sérios deixados pela gestão atual. Problemas que envolvem o lixo, que envolvem o crescimento da cidade, que envolvem o centro da cidade. Obviamente, ele não vai resolver tudo, mas uma das formas de você avaliar a gestão do candidato é ver o que ele prioriza em termos de serviços para a população. Então, vamos esperar para ver quais são as decisões do início do governo do Mabel, para ver o que ele vai priorizar, e isso vai dar mais ou menos a dinâmica do mandato dele, né, da gestão dele. A mesma coisa com as outras cidades. Eu acho que a Aparecida é mais tranquilo, porque é o grupo já historicamente vinculado ao Maguito Vilela e ao MDB, e em Anápolis a gente tem que ver como é que o eleitorado vai reagir a uma prefeitura do PL, né? Nesse sentido, a presença do Bolsonaro aqui não virou Goiânia, não melhorou a situação em Aparecida, e Anápolis parecia que a coisa estava caminhando para esse lado, certo? E vamos ver também como é que o PT se reorganiza em Anápolis, tendo perdido a prefeitura, né? E como é que é a situação do PT aqui no nosso estado? A gente sabe que aqui em Goiânia também já houve prefeitos, né, do PT, mas Adriana Costa em terceiro lugar, agora Gomídio perde provavelmente em Anápolis, né? Nas últimas eleições municipais, o PT conseguiu aumentar um pouquinho o número de prefeitos, né, em relação a 2020, mas ainda bem abaixo, né, de outros partidos mais à direita, né, professor Daniel? Tem uma velha história que diz que eleições para prefeito não ajudam a definir as eleições nacionais para presidente, mas ajudam bastante para governador. Então, assim, o PT sai para os governos estaduais na próxima eleição daqui a 2 anos numa situação um pouco mais complicada, certo? Saiu melhor do que antes, porque tem mais prefeituras, mas ainda assim tem menos prefeituras. E um dado interessante, por exemplo, é que das emendas parlamentares, que são as emendas de parlamentar, o PT foi um dos que teve maior montante. Então, não é necessariamente um problema de recursos para financiar campanhas. Existe alguma coisa no discurso do PT que a população está rejeitando e é preciso compreender isso. O PT é um partido como outro qualquer, ele não é marcado, sim, não é preciso ter preconceitos em relação ao PT, ele é um partido tradicional, os candidatos são sempre candidatos de qualidade, assim como os dos outros partidos, mas é preciso entender como é que a população está recebendo o discurso que o PT vem fazendo e por que ele está, em certa medida, operando ou raciocinando em cima do discurso antagônico ao PT. Assim, o PT tem que compreender de onde vem o antipetismo, de onde está esse antagonismo e, essencialmente, qual é de fato o enraizamento disso. Né? Não parece ser uma coisa sazonal, não parece ser uma coisa que começou com o Bolsonaro. Então, é preciso avaliar, porque a próxima eleição, especialmente para governador, deputados federais e deputados estaduais, o partido sai com uma situação um pouco complexa, perdendo, por exemplo, a prefeitura de Anápolis. Professor Daniel, pensando no cenário mais geral, para a gente pensar nas eleições como um todo, a gente viu nessas eleições um grande nível de ataques, né, de fake news. Vamos citar o exemplo da cidade de São Paulo, por exemplo, né, em que houve laudo falso divulgado. Hoje também houve novamente uma informação veiculada de forma errada. Como é que o senhor entende isso na política? Isso consegue, de alguma maneira, convencer o eleitor? As pessoas, elas conseguem identificar o que é falso e levar isso para uma decisão? Ou também, muitas vezes, é uma decisão mais ideológica do que lógica, né? Olha, o processo decisório é um processo complexo, ele não é simples e quem dominar essa receita vai, por exemplo, ter encontrado o ovo de Colombo dessa questão. O que a gente pode dizer é ninguém chega numa eleição sem já ter algumas ideias ou algumas posições consolidadas. Então, em geral, o que uma pesquisa política faz é ajudar a reforçar um viés. Então, se determinado eleitorado tem um viés antipetista ou pró-PT, por exemplo, a campanha pode reforçar esse viés e consolidar determinadas posições. Isso também vale individualmente para a relação que
os eleitores têm com os políticos, né? Então, às vezes, o perfil de um político passa a ser um perfil em que a pessoa tem uma forte opinião sobre ele. É o que acontece, por exemplo, com grandes líderes carismáticos, como era o Iris Rezende aqui, ou é o Lula nacional hoje, ou outros grandes líderes que você tem. Certo? Então, assim, é difícil você ver isso. As campanhas têm piorado muito, porque as campanhas agora, antigamente, você tinha campanhas cuja mídia focada era a televisão. E a televisão tem uma linguagem muito própria e ela tem um conjunto de convenções muito próprio. A televisão é muito formal. Certo? Você não tem, na TV aberta, por exemplo, o tipo de comunicação que você tem na internet. Então, quando a internet chegou, as campanhas eleitorais tinham que associar discursos de mídias com lógicas diferentes. Então, o que a gente viu, por exemplo, em São Paulo e no último debate aqui em Goiânia, foi a tentativa de utilizar uma lógica de debate muito próxima dos fóruns e da mídia digital para dentro da TV, cuja formalização é muito mais forte, a institucionalidade é muito maior. Então, você tem aquelas regras mais ou menos estruturadas de debate que entram em choque com o tipo de linguagem muito pouco institucional e muito corriqueiro, até inclusive com os tipos de piadinha e coisas que o pessoal chama quinta série, que é próprio de determinados ambientes da internet. Então você tem uma coisa meio híbrida e não se ficou claro, não se fica claro como é que esses discursos operam dentro desses espaços, dessas mídias diferentes. Mas houve um claro empobrecimento da noção de debate. Certo? E isso é importante, porque boa parte da nossa concepção de democracia tem a ver com fluxo e com livre debate de ideias. Então, quando numa eleição o debate de ideias é sequestrado por uma lógica que tem muito mais o caráter, vamos dizer assim, demagógico, certo? E estratégico, e muito menos o debate propriamente de ideias, certo? Em que as pessoas estão querendo usar no debate o espaço para criar outros produtos para outras mídias, você tem como subproduto esse enfraquecimento. Certo? Não que o debate também tenha sido um grande evento político, ele tem um impacto muito pequeno na virada de voto, apenas de uma pouca parcela que presta atenção nisso. Mas o empobrecimento do debate tem sido muito grande. É isso que está nos fake news, nos processos, laudos falsos, afirmações. O atual governador de São Paulo chamou uma coletiva para falar que o voto estava sendo rastreado sem ter provas efetivas disso. Certo? É, no mínimo, uma falha irresponsável num contexto do cotidiano, porque provas teria que ter. Né? E isso fica muito... Parece que as pessoas acham que isso vai ser esquecido logo depois, como é o caso de um feed de Instagram, que você vê uma coisa mais ou menos absurda e logo depois vem outra coisa e vem outra, e aquela desaparece da sua memória. Então, há aí uma impossibilidade de mídias e uma tentativa de encontrar o discurso correto para elas. Né? E isso empobrece o debate democrático. É ruim, a gente tem que encontrar uma saída para isso. Tá certo, professor. A gente mais uma vez agradece o senhor pela presença aqui no Conexões, nesse domingo de eleições, para falar um pouco sobre o segundo turno. E a gente com certeza vai continuar falando dos problemas da nossa cidade, né, com o prefeito que será eleito hoje. Muito obrigada, viu? Bom domingo para o senhor. Gente, eu que agradeço, obrigado por terem me ouvido, obrigado aos espectadores e vamos, gente, acompanhar com cuidado o que o nosso novo prefeito vai fazer com a nossa cidade, sempre cobrando, sempre conversando a respeito, sempre discutindo de forma civilizada e propositiva. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau, professor. Bom, a gente conversou então com o professor Daniel Cristino, que é da Universidade Federal de Goiás, nos ajudou a analisar um pouquinho desse cenário político, principalmente aqui no estado, né, Goiânia, Anápolis e Aparecida, mas também de forma geral, como que foi o nosso processo eleitoral nesse 2024. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar a nossa cobertura, para trazer os resultados oficiais, também para falar com a Isabela lá do Tribunal Regional Eleitoral a respeito desse domingo de votação, bem tranquilo. Então, fica aí com a gente para acompanhar o finalzinho da nossa cobertura. Estamos de volta para finalizar a nossa cobertura especial do segundo turno das eleições 2024.
E agora nós vamos falar com a Isabela Lima, ao vivo. Ela está lá na sede do Tribunal Regional Eleitoral e vai falar para a gente sobre a finalização da apuração dos votos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis. E, claro, vai contar um pouquinho como é que foi, né, esse segundo turno, esse domingo tranquilo de votação. Não é isso mesmo, Isabela? Camila, boa noite a quem está nos acompanhando. Eu estou aqui no TRE acompanhando essa movimentação das apurações das urnas, né, desse fim de eleição de 2024. Esse ano foram 3 cidades aqui de Goiás que foram para o segundo turno, foi Aparecida de Goiânia, Goiânia e Anápolis. Foi um dia bem tranquilo assim de votação, a gente percebeu que essas zonas eleitorais estavam vazias, sem fila, sem grandes tumultos, inclusive no último boletim que teve aqui no TRE, que contou com a presença, né, do secretário de Segurança Pública do Estado, ele afirmou que essa eleição de 2024 foi a mais tranquila de todos os tempos. Para se ter uma ideia, só foi registrado 2 ocorrências. Essas ocorrências por quebra do sigilo dos votos. Uma dessas ocorrências foi em Goiânia, a outra foi em Anápolis. Teve também outros probleminhas, mas que assim não chegou a se tornar uma ocorrência, foi resolvido ali pela força policial que estava monitorando os colégios eleitorais. E também durante essa coletiva que a gente presenciou, o TRE, né, afirmou que das quase 5 mil urnas que foram distribuídas nessas 3 cidades, somente 10 urnas precisaram ser substituídas por alguma falha técnica, algo relacionado a isso, mas que não atrasou a votação, não se mostrou como um grande problema, perdão. Mas assim, agora já é quase 6h30, 1h30 depois aí do fim da votação, as urnas já estão sendo apuradas desde esse primeiro momento. 2 cidades já têm o resultado definido, são elas Anápolis, né, que o candidato aí já foi declarado como vencedor, o Márcio Correia, do PL, e também Aparecida de Goiânia, onde o Leandro Vilela, do MDB, já foi também eleito. Goiânia está quase finalizando a apuração das urnas, chegando aí perto dos 90% das apurações. O candidato Sandro Mabel continua à frente nas apurações e pelo andar, né, aí da apuração deve ser o candidato eleito. Para você ter uma ideia, a partir das 5h30 da tarde, a gente está aqui na Praça Cívica, né, no TRE, os apoiadores do candidato já começaram a se aglomerar na Praça Cívica, preparando aí uma possível comemoração em caso de vitória, né, de um resultado positivo. Já está começando aí algumas manifestações aí de vitória, algumas pequenas comemorações aqui nas ruas principais, e, pelo jeito, o resultado vai ser definido já nos próximos minutos, porque a apuração está bem rápida esse ano e já está quase chegando ao fim. É isso, Camila. Volto com você do estúdio. Muito obrigada, Isabela, pela sua participação aqui ao vivo, pela matéria que você fez para a gente. Ótima cobertura. Muito obrigada, viu? Boa noite para você. Bom finalzinho de domingo. Bom, então vamos conferir esses resultados que a Isabela já antecipou para a gente. Vamos ver como é que estão, né, as 2 cidades com a apuração já finalizada, quais são os resultados. Na verdade, a gente começa primeiro com Goiânia, né, para a gente seguir essa ordem. Já eleição matematicamente definida, ou seja, a gente já tem um prefeito eleito com 95% das sessões totalizadas. O prefeito eleito, então, Sandro Mabel, que se manteve com 55% dos votos. Sandro Mabel, que é do União Brasil, ele recebeu 338 mil votos válidos, né? Mais de 338 mil, contra os 270 mil votos, aproximadamente, que recebeu o candidato do PL, o Fred Rodrigues. Ele ficou com 44% dos votos válidos. Então, eleição também finalizada em Goiânia, já não há mais possibilidade de mudança. Prefeito matematicamente eleito, Sandro Mabel, do União Brasil. Bom, agora a gente muda, vamos falar sobre Aparecida de Goiânia. Aparecida já com 100% das urnas totalizadas, tudo já apurado. E aqui, como a gente vê na tela, Leandro Vilela, do MDB, foi eleito com mais de 63% dos votos válidos. Foram 132 mil votos para Leandro Vilela.
O professor Alcides, do PL, teve mais de 36% de votos e aproximadamente 75 mil votos válidos. Vamos ver se a gente consegue conferir aqui a abstenção. Bom, não tem abstenção? Bom, vamos passar já para... obrigada. A gente tem votos nulos e votos brancos, mas não tem abstenção para a gente saber, né? O tanto de pessoas que deixaram de votar, que a gente sabe que no primeiro turno foi alto o número de abstenção. Mas então vamos para Anápolis. Anápolis, também 100% das sessões totalizadas. Nós temos Márcio Correia, do PL, eleito, então, com mais de 58% dos votos, com cerca de 106 mil votos válidos, contra o Antônio Gomide, do PT, que recebeu mais de 41% dos votos, totalizando aí um pouco mais de 75 mil votos válidos. Como analisou o professor Daniel Cristino, Antônio Gomide, que já foi prefeito de Anápolis, não conseguiu se eleger novamente, e na cidade ganha então Márcio Correia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, então do PL. Essas são as informações até o momento, então a gente já tem os 3 prefeitos eleitos, Goiânia, Aparecida e também Anápolis. Antes da gente finalizar nosso programa, a gente tem algumas últimas informações interessantes para a gente analisar o nosso cenário político, entender um pouco como foram feitas as escolhas das pessoas, como bem disse o professor Daniel Cristino. E a gente fala agora sobre como as pessoas pensaram a respeito do meio ambiente para eleger os candidatos. 5 das 10 cidades com maior número de focos de incêndio aqui no Brasil, neste ano, elegeram prefeitos que já foram multados por infrações ambientais. No município mais afetado pelas queimadas, que é São Félix do Xingu, no Pará, o prefeito eleito, Fabrício Batista, foi autuado em mais de 2 milhões de reais por ter destruído parte da floresta nativa da Amazônia Legal. Já o prefeito campeão em multas ambientais é da cidade de Apuí, no Amazonas. Ele se chama Marquinhos Maciel e acumula 23 milhões em multas por pelo menos 30 infrações. E essa cidade, Apuí, é a 5ª em número de focos de incêndio em todo o país. Bom, e as eleições de 2024 foram marcadas por violência, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre esses dados, como que esses dados foram analisados, né? E algumas pesquisas trazem, vou pedir para subir um pouquinho nossa TP para a gente... isso. Algumas pesquisas apontam que 7 pessoas foram agredidas por dia, apenas durante o primeiro turno das eleições. Bom, quem aponta esses dados é a pesquisa realizada pelas organizações sociais Terra de Direitos e Justiça Global. Segundo o estudo, entre 16 de agosto e 6 de outubro, quando foi realizado o primeiro turno, cerca de 373 candidatos ou políticos em exercício sofreram algum tipo de agressão. No total, foram registradas 51 ocorrências no primeiro turno das eleições desse ano. Então, pelo menos 518, ocorrências registradas no primeiro turno. Bom, marcado então pela violência, infelizmente, pelo menos 7 pessoas agredidas por dia aqui no país, só no primeiro turno. Depois a gente traz as informações do segundo turno, que pelo que parece foi um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Bom, já que a gente terminou a votação do segundo turno, domingo já acabando, agora uma dica para quem não votou, uma orientação para aqueles que faltaram, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições municipais. O prazo para justificativa de ausência na votação é de 60 dias depois de cada turno. Então vamos lá. Quem não votou no primeiro turno, que foi dia 6 de outubro, tem até o dia 5 de dezembro desse ano para justificar. Já o eleitor que não votou nesse domingo, que não compareceu às urnas, tem o prazo de justificativa até o dia 7 de janeiro do ano que vem. Essa justificativa pode ser feita pelo próprio celular, no aplicativo do e-título. E aquele eleitor que não votou e que não justificar por 3 vezes consecutivas pode ter o título suspenso ou cancelado. E isso, claro, significa algumas sanções, principalmente em relação à realização de concursos. Então, fique atento, ó. A gente tem aqui o prazo da justificativa, né, para o segundo turno, dia 7 de janeiro do ano que vem. E, para quem não votou em primeiro turno, justificativa dia 5 de dezembro desse ano.
Para finalizar, vamos dar uma última olhadinha em Goiânia, para ver se a gente já sabe quanto que foi, né, a votação finalizada, se a gente já tem 100% das urnas totalizadas. Ainda não, 97% das sessões totalizadas, mas eleição matematicamente definida. Mabel com 55% dos votos válidos e Fred Rodrigues com 44% dos votos válidos. Bom, e a gente, claro, traz mais informações sobre as eleições municipais, sobre os nossos cenários, né, para os próximos anos, durante o Conexões, né, habitual de todo dia, ao 12h30. Então, a gente agradece a sua presença e, claro, deixa aberta a porta para que você faça sugestões, críticas, elogios. Você pode fazer isso por 2 canais diferentes. No nosso WhatsApp, que vai aparecer na sua tela, 629-9181-1406, ou pelas nossas redes sociais. Você consegue achar os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no X. E aí já começa a seguir a gente, curte, compartilha, comenta e, claro, nos ajuda a fazer a TV UFG. Eu e o professor Diego agradecemos a sua presença nesse domingo de eleições, nessa cobertura especial. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. De segunda a sexta, a gente volta com Conexões ao vivo ao 12h30, meio-dia e meio, aqui na TV UFG. Na verdade, ao meio-dia, perdão, gente, errei o horário, ao meio-dia, aqui na TV UFG. Muito obrigada, bom final de domingo para você e até amanhã. Tchau, tchau.